Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham visto o vídeo anterior, que foi da maquete dos planetas, tá? Eu dei uma breve explicação. Então, agora vamos para a apostila, na página 18, tá? Movimentos da Terra e da Lua. A rotação do nosso planeta. O nosso planeta, ele não está em pé assim retinho, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, aqui no meio, ó, tá? Vamos imaginar aqui no meio. Ele não está em pé assim, retinho. Ele está o quê? Levemente inclinado. Então, ele gira dessa forma. E é graças a essa inclinação do planeta, dele não ser retinho assim, dele ser meio deitadinho, é que a gente tem as estações do ano. Se ele não fosse, olha só aqui, ó, na figura, tá vendo essa linha aqui que a gente está chamando de eixo de rotação? Essa linha não existe, de verdade, não tem um pininho aqui em cima do nosso planeta que vira, que faz ele girar que nem um peão, né? É aquilo que eu falei, olha lá, ó, olha aqui o nosso planeta, ele é levemente inclinado, olha lá, ó, e ele faz esse movimento inclinadinho, ó. Olha aqui, olha lá. Quando a face está virada para o Sol, é dia. Quando a face do planeta não está virada para o Sol, é noite, tá? Então, vamos imaginar aqui, ó. Tá vendo o lado aqui iluminado? Desse lado é dia e desse lado vai ser noite. Então, vamos imaginar, cadê o Brasil aqui que eu tentei desenhar? Onde está? Aqui, eu tinha aqui, ó, que eu desenhei o Brasil. Aí, então, olha só, é dia aqui no Brasil e noite aqui no Japão, então ela vai movimentando, ó, vai girando, vai girando, vai girando, olha lá, ó. Virou noite no Brasil e de dia aqui no Japão, certo? O movimento de rotação é o que a Terra realiza em torno de si mesma. Então, quando ela gira em torno de si mesma, rotação. Quando ela gira em torno do Sol, translação. Esse movimento que a Terra faz em torno de si mesma, que é a rotação, demora 24 horas e mais algum tempinho, tá? Mais alguns minutos. Então, esse movimento, tá? É o que nos dá o dia e a noite, tá? Então, a Terra demora 24 horas para dar uma volta em torno de si mesma. E quanto tempo ela demora para dar uma volta em torno do Sol? 365 dias mais 6 horas, tá? Isso aí a gente já vai descobrir daqui a pouquinho. O dia e as sombras. Ah, ficou alguma dúvida? Como que chama mesmo, então, o movimento que a Terra faz em torno de si mesmo? Rotação. E o movimento que a Terra faz em torno do Sol? Translação. O dia e as sombras. Devido à posição e ao movimento aparente do Sol, o comprimento das sombras dos objetos iluminados durante o dia, quando enxergamos o Sol mais baixo no horizonte, as sombras aumentam. Aqui, quem está movimentando? Tá? A gente tem a impressão que é o Sol que está se movendo, mas na verdade não é. O Sol fica lá, paradinho, né? Ó, o Sol está aqui, ó. A minha fonte de luz aqui, ó. O Sol está aqui paradinho. O que, que vai acontecer? É a Terra que vai fazendo o movimento e vai mudando, tá? Vai rodando. E os objetos, né, que ficam fixos também, junto com o planeta, se movimentam junto com ele. A gente tem a impressão de que quem está movimentando é o Sol, tá? Mas o Sol está lá paradinho. E quem anda, quem movimenta, quem faz esse movimento, ó, é a Terra. Então, olha aqui, ó. Aqui é meu Sol, ó, meu planeta está rodando, fazendo o movimento de rotação e o de translação, olha lá, em torno do Sol, que era para ter luz também, tá, gente? É que meu celular não tem como pôr luz dos dois lados, tá? Então, ó, ela continua fazendo o movimento, certo? Quando a gente coloca um objeto no chão, a gente vai ver que a imagem da sombra dele vai mudar. Por quê?
Porque a Terra, o nosso planeta, ele está girando, ele está se movimentando, e então a gente dá a impressão, né, de que está mudando o Sol de lugar, mas não é. É o movimento que a Terra faz, né? Ele vai girando, então o Sol vai sumindo, né? Que ele vai girar, vai ficar à noite. Então a gente tem a impressão, né, que o Sol anda, e por isso que as sombras dos objetos também alteram durante o dia, né? Olha só. Como que o relógio de Sol funciona lá? É o movimento do planeta, né, em torno do Sol, conforme a Terra vai recebendo os raios luminosos. A gente tem a impressão que os ponteiros estão andando, mas não, isso aqui não se mexe, tá? Isso daqui apenas faz uma sombra no chão, mostrando a posição em que o planeta está em relação ao Sol, tá? E a gente consegue ver as horas através disso, tá bom? Você já se perguntou por que as pessoas estão de ponta cabeça? Então a gente tem a sensação que a gente está de ponta cabeça no planeta, né? E a gente não cai. Por que a gente não cai do planeta? Porque tem uma força que prende a gente aqui que chama gravidade. Essa força não deixa a gente sair voando por aí. Já viu os astronautas lá na Lua? Eles andam assim, em câmera lenta, eles dão pulões, né? Por quê? Porque a gravidade lá é bem mais baixa que a nossa. Se a nossa gravidade fosse mais baixa, a gente iria andar um pouquinho mais leve, a gente ia dar umas flutuadas, tá? E essa força é o que mantém tudo aqui preso. É como se fosse um imã que puxasse a gente, não deixasse a gente sair voando por aí. O formato da Terra, né? Como eu já falei num outro vídeo, as pessoas achavam que a Terra era achatada, né? Era plana, assim, retinha, né? E faz esse movimento aqui ainda. Tem gente que acredita em pleno século XXI, tá? Com toda a tecnologia que nós temos hoje. A Terra é redonda, é o formato oval, na verdade, né? Então, olha só. Atualmente há um consenso de que os corpos celestes de grande massa, como estrelas e planetas, apresentam um formato arredondado. Por quê? Por conta da força gravitacional que atua na superfície desses corpos. Então, quando a gente descobre, às vezes, algum outro planeta, ou dependendo do tamanho do asteroide, a gente vê que eles têm uma forma meio arredondada. Por quê? Por causa da força da gravidade que atua sobre eles e o movimento que eles acabam fazendo em torno de alguma coisa, tá? Ficam girando, por exemplo, em torno do Sol. Então, acabou que ficando o formato arredondado, tá? Aqui nós temos uma curiosidade que mostra que a Terra tem o formato esferoide, ou seja, em forma de bolinha, esfera, tá? Levemente achatada nos polos, tá? Ela não é um círculo perfeito, ela é levemente o quê? Achatadinha, tá? Aqui nos polos. Quando a gente, olha lá, tá vendo um navio se afastar no horizonte, o que some primeiro? O casco, tá? Por que some o casco? Porque é o que está mais baixo, então a gente vai ver a curvatura da Terra, porque o casco vai sumindo e vai ficar o mastro, ó, assim, ó. A gente tem essa impressão, tá? De estar vendo dessa forma. Algumas constelações, por exemplo, o Cruzeiro do Sul, que é aquela cruz, a gente só consegue enxergar aqui na parte do hemisfério sul. Se você for nos Estados Unidos, você já não vai ver essa constelação. Lá nos Estados Unidos se vê a constelação da Ursa Maior e aqui a gente não vê, tá? Isso prova, mais uma vez, que a Terra é redonda, é levemente inclinada, tá? Isso tudo comprova. As sombras de objetos iguais, colocados em cidades diferentes, separadas por poucos quilômetros, apresentam comprimento diferente ao meio-dia. Esse experimento foi realizado pelo matemático grego Erastótenes, em duas cidades onde fica o Egito. Em uma, ele observou a formação de sombra e na outra não. Por quê? Vamos imaginar, uma estava mais para cima e outra estava aqui mais para baixo, aqui no mapa, aqui no nosso mapa. Então, a incidência da luz do sol na parte aqui de baixo era diferente da parte de cima. Então, por isso que dava que objetos colocados no mesmo lugar na mesma hora ficavam com tamanhos diferentes de sombra. A primeira fotografia da Terra foi tirada em 46.
num foguete lançado ao espaço por uma câmera, porém era em preto e branco, né? Aí quando o primeiro astronauta saiu, né, do planeta e conseguiu ver, ficou maravilhoso com a beleza do nosso planeta. Certinho até aqui, turminha? Qualquer dúvida, só chamar. Tchau, tchau!